Bom dia, bom dia! Gente, que saudade de dar bom dia aqui. As lives só estão sendo à noite. Gente, vamos falar hoje sobre provérbios. Vou colocar uma musiquinha aqui para começar o dia, né? Um louvor agradecendo a Deus. Cadê os meus louvores? Gente, hoje a gente vai falar sobre provérbios. Rei Salomão. Bom dia, Levi. Deixa eu colocar meus fones pra carregar. Voltou. Como ficar rico de acordo com a Bíblia. Pegar os ensinamentos do Rei Salomão. Bom dia, Cássio. Que saudade de você. Hoje a gente vai falar sobre ensinamentos de provérbio. Como enriquecer de acordo com a Bíblia. Vou colocar uma musiquinha para começar o dia. Bom dia, Pai. Tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Quem aqui quer enriquecer? Hoje eu vou dar as dicas mais sábias que eu já li na Bíblia, em Provérbios. Bom dia, mãe. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Deus essa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Alguém sabe quem foi Rei Salomão? Gente, bate um sol tão bom aqui na minha mesa. É como o nosso Deus, é como o nosso Deus. Salomão foi o homem mais rico da Babilônia. Ele foi filho de Davi. E a história dele é muito interessante. Se você ainda não conhece, vai lá em Provérbios. É incrível a história dele. Acho que ele escreveu Provérbios e Eclesiastes. Bom dia, Andréia. Gente, de onde é que vocês acham que todas essas ideias de como você gera riqueza, de todos esses players que estão aí no mercado, que falam sobre dinheiro, falam sobre riqueza, falam sobre prosperidade, qual que é o método que eles usam para as pessoas enriquecerem? Gente, é a Bíblia. É a Bíblia. E eles pegam Provérbios. Rei Salomão foi um cara muito sábio. Ele só deu uma derrapada no final lá. Bom dia, Carol.
Então, todos esses players que falam como enriquecer, o que você tem que fazer, todos eles pegam ensinamentos bíblicos. Todos eles. Não tem como, não existe outro jeito, outra forma que algum ser humano tenha criado que não seja a Bíblia para enriquecer. É sobre isso que a gente vai estar falando hoje. Eu vejo que as pessoas, elas querem mudar de vida, querem enriquecer, mas nem todas entenderam que quando você segue aquilo que está na Bíblia, o negócio começa a funcionar. E o que o rei Salomão ele fala em Provérbios sobre o dinheiro? Em Provérbios 3, 13 ao 16, ele fala o seguinte, ele afirma... Olha os passarinhos, que delícia. É o dia inteiro assim, gente. Cheguei. Bom dia, Carol. Ó, pega isso e anota isso. Gente, para enriquecer é Provérbios, é Bíblia. Se você quer enriquecer, você colocar isso que eu vou falar em prática, não tem como você não ter resultado. Qualquer player, qualquer pessoa que tá lá no topo falando sobre dinheiro, sobre finanças, eles pegam ensinamentos bíblicos, sim. Por quê? Porque é o que vem dando certo há milênios. Não tem como alguém vir e criar algo. Não, já tá criado, é a Bíblia. Então é sobre isso que a gente vai estar falando hoje. E o que o rei Salomão ele fala sobre o dinheiro? Em Provérbios 3, 13 e 16, Salomão afirma que a sabedoria é mais valiosa do que a prata e o ouro e que a riqueza é um subproduto da busca pela felicidade. Ele também adverte que a ganância em Eclesiastes 5:10, lembrando-nos que o nosso amor ao dinheiro pode ser uma armadilha que nos afasta da verdadeira felicidade. Olha que forte isso. Quando você coloca o seu amor no dinheiro, você não tá adorando a Deus, você tá adorando a Mamon. Depois dá um Google lá. Quem foi Mamon? Tudo que eu tô falando, que você tá achando interessante, você pode pesquisar na Bíblia que tá tudo lá. Mas pesquisa, não vai acreditando no que as pessoas falam. Às vezes a gente tende a acreditar no que as pessoas dizem. Não faz isso. Pesquisa qual que é a fonte que essa pessoa tá usando. Ah, mas é uma pessoa de confiança. Gente, às vezes até a pessoa que você mais confia tá caindo no engano. Porque uma das obras de Satanás é roubar, matar, destruir e distrair. Então toma cuidado até com aquela pessoa que você mais confia. Como dizem em inglês, just in case, vai lá e procura na Bíblia. Então, ele fala que a sabedoria é mais valiosa do que a prata e o ouro. Só que muitas vezes a gente acha que sabedoria é o quê? Dinheiro. E a gente coloca o nosso amor no dinheiro. E aí você acaba entrando num ciclo. Eu só vou ser feliz quando eu tiver uma casa. Eu só vou ser feliz quando eu tiver bens materiais. Eu só vou ser feliz quando eu tiver uma empresa. Eu só vou ser feliz quando eu tiver uma família. Quando você fica nesse sentimento, o que acontece? Você acaba entrando numa emboscada do inimigo. E aí você fica vivendo assim, ó. E o que acontece? Sabe aquelas pessoas famosas que elas ficam com depressão e com ansiedade ou com qualquer outra psicopatologia depois que enriquece? Sabe por que isso? Porque elas colocam o amor delas no dinheiro, em coisas, em bens materiais, preenchendo um vazio que está dentro delas, buscando no externo, buscando em festas, em balada, em dinheiro, em sucesso, em coisas fora, quando na realidade a felicidade ela tá dentro de você. Felicidade não é dinheiro, felicidade não é ouro, felicidade não é prata, felicidade não é bens materiais, felicidade não é morar num bairro de luxo, num lugar de luxo, não. Felicidade é um estado de espírito que você escolhe estar todos os dias. Se você coloca a sua felicidade no dinheiro, você tá caindo no engano. Isso é uma armadilha do inimigo que ele tem. Pra quê? Pra te fazer cada vez mais escravo do dinheiro. Então, gente, a sabedoria ela é mais valiosa do que a prata e o ouro. E que a riqueza é um subproduto da busca pela sabedoria. O que significa que a riqueza é um subproduto da busca pela sabedoria? Gente, felicidade está em você buscar a sabedoria. Compre a sabedoria. Tem um versículo em Provérbios que fala sobre você comprar a sabedoria, comprar o conhecimento. O que significa isso? Investir em você. Às vezes a gente investe tanto no nosso externo, comprando coisas, em carros, em bens materiais, que a gente esquece da coisa mais importante, investimento na gente. Quando você começa a investir em você, aí sim você está adquirindo a sabedoria. Porque é como diz aqui, e que a riqueza ela é um subproduto da busca pela sabedoria. Ou seja, a riqueza ela é um subproduto da sabedoria.
compre a sabedoria. Como é que eu compro a sabedoria? Pagando mentores, fazendo terapia, buscando conhecimento, estando nos ambientes certos com as pessoas certas. Quando você compra a sabedoria, você adquire conhecimento, você está investindo na coisa mais importante, que é você. Só que às vezes, muitos, o que a gente faz? A gente vai lá e investe em coisas externas. Peraí, tenho 50 mil sobrando. Ao invés de eu investir numa mentoria, eu vou lá e invisto num carro. Quem aqui já fez isso? Quem aqui já tinha uma grana sobrando? Ao invés de investir nela, ela foi lá e investiu em algo como um carro, uma moto ou sei lá o que. Quem aqui já fez isso? Quem aqui tinha um dinheiro sobrando e ao invés de investir em você, você foi lá e investiu em coisas? Gente, coisas não vai te agregar sabedoria. A riqueza é um subproduto da busca pela sabedoria. Você tem que buscar a sabedoria, você tem que comprar a sabedoria. Se você está fazendo terapia, você está comprando a sabedoria. Se você está fazendo mentoria com alguém que está acima de você, você está comprando a sabedoria. Você está buscando a sabedoria, você está adquirindo conhecimento. Por isso que investimento feito em você é o melhor investimento que você pode fazer. Melhor do que ações, imóveis, imobiliário, qualquer tipo de investimento que exista, leilão, o melhor investimento que você pode fazer hoje é em você. Peraí, Thalita, fiz investimento em mim. Agora você vai ter sabedoria para você aprender a gerir o seu dinheiro. Ah, Thalita, eu tenho dinheiro, mas eu não sei como investir. Investe em você. Você é o melhor produto que você tem. Só que muitas vezes a gente faz o quê? Vai lá e investe em coisas fora. Vai lá e investe em algo que não tá te dando retorno nenhum. É só um passivo que tá te fazendo gastar dinheiro. E o rei Salomão, ele ficou muito rico, principalmente por meio das bênçãos que Deus deu para ele. E por que é que Deus deu a bênção para ele? Quando Deus foi perguntar para Salomão o que é que Salomão queria, que Salomão poderia pedir o que ele quisesse. O que o rei Salomão pediu? Sabedoria. Gente, imagina, olha que cara incrível. Deus chegou para ele e falou assim, de tudo que você pode escolher, o que é que você gostaria? Ele falou sabedoria. Olha que coisa incrível, incrível. Qualquer pessoa poderia ter pedido casa, carro, apartamento, riqueza, dinheiro fora. Mas ele foi a pessoa mais sábia em pedir sabedoria. Por quê? Porque é algo que vem de dentro. E aí Deus concedeu para ele sabedoria e toda a riqueza. Por quê? Porque quando você tem sabedoria, você sabe gerir o seu negócio, você sabe gerir as suas finanças, você sabe gerenciar todas as áreas da sua vida. Você só precisa ter sabedoria. E como é que você adquire sabedoria? Investindo em você, comprando sabedoria, adquirindo conhecimento, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, gestão de negócios, gestão de empresas, e aí você começa. Só que primeiro, você. Em Crônicas, 2 Crônicas do 1 ao 7 ao 12, Salomão pediu a Deus sabedoria em vez de riquezas materiais quando ofereceu sacrifícios. Gente, ele foi incrível. E aí Deus ficou tão impressionado com ele que ele não deu só a sabedoria, ele deu toda a riqueza, tornando ele o homem mais rico daquela época. Ou seja, se você pode pedir qualquer coisa, não peça bens materiais. Fala com Deus. Eu quero sabedoria. Busque sabedoria, compre sabedoria. E como é que eu faço isso? Buscando estar com pessoas que já estão onde eu quero estar, observando o seu ambiente. Essas pessoas estão me influenciando positivamente a chegar onde eu quero? Não? Então, deixa eu sair daqui. Você tem que investir em você e não ficar perdendo tempo de sua vida com coisas que não vão te agregar em absolutamente nada. Eu gosto muito de falar sobre isso, isso é algo que eu venho cada vez mais me posicionando, porque eu acho que é uma coisa que falta muito nas pessoas, posicionamento. Televisão, qual que é o benefício, qual que é a sabedoria que você vai adquirir em assistir uma TV, uma novela? Nenhum. Nunca vi uma novela que prestasse. Nunca vi algo que me ensinasse. A não ser aquelas novelas que falam sobre a vida de Jesus, para você conhecer. Aí sim é algo que vai te ensinar. Mas caso contrário, gente, eu quando tinha 15 anos, 15, 14 anos, 13, novela é uma coisa tão lixo pra mim que eu adquiri uma doença assistindo uma novela. Não posso culpar a novela porque quem assistiu fui eu.
Mas quando eu era novinha, tinha uma novela que era uma bailarina, que ela ficava dançando. E ela queria muito ser magrinha. E naquela época, o meu ex-namorado, ele ficava me chamando muito de feia, de gorda. E eu acreditei naquilo. Por quê? Porque de tanto algo ser repetido pra você, você acaba criando aquilo como verdade, tomando aquilo como verdade. E na novela, a menina, ela queria emagrecer. Só que ela não conseguia emagrecer. Aí eu lembro que ela pegou uma escova de dente e começou a colocar na garganta e vomitar. E aí na novela parecia que ela estava emagrecendo. O que a Thalita foi lá e fez? Começou a fazer a mesma coisa. A Thalita ganhou o quê? Uma bulimia. Tá vendo como novela é uma merda? Gente, parem de assistir isso. Isso daí não vai agregar em absolutamente nada pra você. Até que eu fiquei uma caveira de magra e pronto. Então parem de perder tempo com coisas que não vão te agregar em absolutamente nada. É gostoso? É uma delícia pra você perder tempo e ficar procrastinando. O inimigo ficar ganhando tempo de você não descobrir seu chamado. A partir do momento que você desperta, você vê a quantidade de porcaria que tem na TV. TV, reality show, vida de famoso, tudo aquilo que não te traz algo como retorno é algo inútil. Então pare com isso, saia disso. TikTok, rede social, YouTube, se você não sabe usar, você só fica o tempo todo lá, ó, deslizando o seu dedo, só assistindo coisas que não vão te agregar em nada. Então parem com essas coisas que são extremamente inúteis e comece a colocar o seu foco, a sua energia naquilo que vai te trazer um retorno. Não fica colocando seu foco e a sua energia em bens materiais, em dinheiro, em riqueza, porque quanto mais você corre atrás do dinheiro, mais o dinheiro corre de você. Agora, quando você entende que o jogo funciona da seguinte forma, eu tenho que investir em mim, no meu autoconhecimento, no meu desenvolvimento, porque aí eu vou estar comprando sabedoria e aí eu vou saber o que está acontecendo à minha volta, esse é o melhor investimento que você pode fazer. E foi isso que o Rei Salomão fala muito. Bom dia, Aline. É isso aí. Verdade, a Aline concordando comigo. Gente, no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 4, Rei Salomão ensinou que as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Gente, tem uma coisa que é muito engraçada, que as pessoas que começam a andar comigo, até minha irmã acabou de me mandar uma mensagem mostrando o treino dela. Ou as pessoas me odeiam e garram ranço de mim e elas começam a me criticar, ou elas gostam de mim e elas crescem comigo. Porque a minha irmã me mandando foto do treino dela, gente, eu acho isso incrível. Porque o que acontece? Quando você tá com um preguiçoso, você se torna um preguiçoso. Agora, quando você tá com uma pessoa que te leva pra cima, o que acontece? Ou você odeia essa pessoa e se afasta dela, ou você sobe com ela. Não tem como. E olha o que fala, as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Eu tenho pavor de gente preguiçosa. Eu não gosto nem que fique perto de mim, porque energia é uma coisa que, se você fica muito perto, daqui a pouco você tá fazendo aquilo que aquela pessoa tá fazendo. Por isso, observa o que tá acontecendo no seu ambiente, observa o que tá acontecendo na sua volta. Ah, Thalita, você é uma pessoa egoísta, você é uma pessoa que só pensa em você. Não. Se eu não pensar em mim, quem é que vai pensar? Se você não pensar em você, quem é que vai pensar? Se você ficar vivendo com uma pessoa porque você tem que agradar ela e você não pode desagradar ela, você tá deixando de agradar a pessoa mais importante da sua vida, que é você. A salvação é sua ou é do outro que você tem que agradar? Quando eu entendi que a salvação é minha, eu falo, gente, me siga. Eu sou o tipo de pessoa que eu tô lá correndo. Eu tô convidando todo mundo, porque eu quero todo mundo chegando no topo da montanha comigo, escalando o Everest comigo. Águia voa com águia, exatamente. A Aline tá voando comigo. Ixi, essa daí vai longe, hein? Eu tô correndo lá. Tô convidando todo mundo. Ei, vamos, gente, vamos. E tô correndo. E aí alguém para lá no meio do caminho e fala, Thalita, me espera. Thalita, me espera. Eu falo, gente, vem. Eu tento dar a mão, eu tento ajudar, eu tento convidar, vem. Se a pessoa para, eu tô correndo. Eu não paro por ninguém. Eu não paro a minha vida por ninguém. A única pessoa que tem o poder de me parar é Deus. O resto, se você tá correndo comigo, beleza, vamos. A partir do momento que você para, você vai ficar no meio do caminho, eu tô indo. Por quê? Porque o chamado é meu. A salvação é minha. Quem me escolheu foi Deus. Então eu tenho um compromisso com Ele. Então, gente, parem com isso. Parem de andar com gente preguiçosa. A pessoa preguiçosa, ela vai ficar cada vez mais pobre. É isso.
Tá aqui, ó. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Não sou eu que estou falando. É o rei Salomão. Tá na Bíblia. Então, só que muitas vezes o que as pessoas falam? Ah, Thalita, para com isso. Para de ficar menosprezando aquele que é preguiçoso. Eu não tô nem aí pra quem é preguiçoso. Quem é preguiçoso, que seja preguiçoso. Eu não sou preguiçosa. E nem quero andar com pessoas preguiçosas. Mas se você é um preguiçoso esforçado, eu posso te ajudar a deixar de ser preguiçoso. Por quê? Porque eu também já fui preguiçosa. Eu fui a pessoa que mais procrastina. Quem tá aí com a Thalita, o Espírito Santo que tá me usando. Aqui, ó, não é a Thalita. Aqui é só a capa de uma Thalita. Gente, a Aline que sempre fala, quem é que tá aí com a Thalita? Gente, não é a Thalita. Tudo que eu falo, eu só sou um canal. E eu deixo fluir que nem um rio. E vai embora. E toda vez depois da live, sempre tem alguém que manda uma mensagem. Isso daí serviu pra mim. Pronto. Fiz o meu papel. Agora imagina a Thalita tá falando pra milhões de pessoas e milhões de pessoas estarem sendo tocadas. É esse caminho que eu tô seguindo. E, gente, em Provérbios capítulo 11, versículo 24 a 25, Salomão fala o seguinte. Antes de eu falar isso, sabe uma coisa engraçada? Quando você começa a andar com Deus e você começa a deixar o Espírito Santo agir através de você, tudo isso que eu tô falando com você, eu tô aprendendo. Porque a Thalita nunca tinha lido isso antes. A Thalita, ela tá aprendendo com vocês. Então isso é uma coisa muito engraçada, porque quando você se torna um canal, as coisas começam a acontecer. E quando você obedece, mais ainda que esse rio flui, mais ainda que essas coisas acontecem. Ontem, eu não ia na igreja. Aconteceu uma coisa assim, gente, experiência com Deus é a coisa mais sobrenatural. Só abrir um parênteses. Eu fui na igreja e a hora que eu escolhi um lugar pra sentar, o Espírito Santo falou, não vai, senta naquele lugar, uma pessoa vai sentar do seu lado, vai abrir a Bíblia com você e vai ler com você. Gente, eu falei, não, isso daí é loucura, não vai acontecer isso não. Dito e feito. Eu sentei em um lugar, veio uma pessoa, sentou do meu lado, na hora que teve a palavra, abriu a Bíblia, dividiu a Bíblia comigo, como o Espírito Santo já tinha me falado. Fiz uma nova amizade. Cheguei em quase era meia-noite. Então, gente, se você é obediente, o negócio na sua vida flui. E aí você começa a entender os sinais de Deus e tudo tá certo do jeito que tá. Se você é obediente, a sua vida vai andar assim, ó, que nem um rio. Sabe aquela coisa? As pessoas falam, ai, Thalita, na sua vida tá tudo dando tão certo. Sabe por que na minha vida tá tudo dando tão certo? Porque não é mais o que a Thalita. Já não é a Thalita que vive nela, é Cristo que vive nela. É Deus, é o Espírito Santo que conduz a minha vida. Por isso que as coisas pra mim dão certo. E até aquilo que não dá certo, sabe por quê? É aprendizado. Eu tenho alguma coisa pra aprender com aquilo. Então, quando você anda com Deus, você para de tentar fazer as coisas com a força dos seus próprios braços, o que acontece? A sua vida flui. Só que muitas vezes a gente tenta fazer as coisas com a força dos nossos braços. Esses dias mesmo, minha irmã falou, Thalita, por que você não faz tal coisa? Eu falei, porque se eu fizer isso, eu vou estar fazendo com a força dos meus braços. E eu não quero que seja assim. Eu quero que seja tudo, 100% da vontade de Deus. 100%. Então, quando você começa a pensar que não seja feita a tua vontade, sim a vontade de Deus, Deus ele já conhece seu futuro. A gente olha aqui, ó. Imagina que a gente só conhece a nossa volta. Agora imagina que você vai subindo, 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 como um avião. E você vai vendo tudo lá de baixo. Agora imagina que Deus ele vê o todo. Ele já sabe do seu futuro. A sua vontade é extremamente limitada, porque quando eu tinha os meus sonhos eram isso daqui, ó, perante ao que Deus está fazendo na minha vida. Então, isso daqui é só um parênteses pra gente parar, refletir. Será que você tá fazendo as coisas com a força dos seus braços? Isso daí é uma coisa pra gente refletir. E no capítulo 11, do versículo 24 a 25, Salomão fala que há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. O que é que você está fazendo para você ser generoso com o próximo? Quando a gente fala de generosidade, não é só dinheiro. É tempo, é carinho, é ouvir, é dinheiro, é tudo. O que é que você está fazendo pelo outro? Como é que você vem sendo generoso com o outro?
Como é que você quer receber algo de Deus, sendo que você não está ajudando nem o seu próximo? O que é que você está fazendo para contribuir na vida do outro? Quando você entender que a vida é sobre servir e que as coisas não podem ser só para você, e sim para o outro, aí você entendeu o jogo. Aí você começou a entender o jogo. Quando Ana queria um filho, Ana, ela era estéril. Ana, ela queria um filho. Ela pedia para Deus um filho, mas ela não era atendida. Por que Ana não era atendida? Porque Ana queria um filho para ela. A partir do momento que Ana mudou a oração dela e falou: Senhor, eu quero um filho pro Senhor. O meu filho vai servir nações e eu vou colaborar para que esse meu filho siga tudo aquilo que o Senhor chamou ele para ser. A partir desse momento, até quem é estéril passa a ter filho. Por isso que eu falo, quando as pessoas vêm pra mim falar: ai, Thalita, eu não posso ter filho, eu começo a dar risada. Eu dou risada porque eu falo: quem disse que você não pode? Quem disse que você não pode foi um homem, foi um médico. Mas se Deus faz assim, ó, você tem 10 filhos. Às vezes a gente confia tanto num homem que a gente esquece de confiar naquilo que é mais importante na nossa vida, Deus. Você pode ser estéril, você pode ser leproso, você pode ter qualquer coisa. Se você tem Deus na sua vida, você crê e você pede aquilo não para você e sim para Deus, para servir o outro, se prepare que seu pedido vai ser atendido. Quando eu entendi que se a gente pede e não é atendido é porque a gente tá pedindo mal, é porque a gente tá pedindo só pra gente. A partir do momento que você faz uma oração para você servir nações, para você cumprir o seu chamado e sempre com o outro, aí a história muda. Aí você vai ser atendido em tudo aquilo. Principalmente quando você pede para Deus que seja feita a vontade dele, não a sua vontade. Aí, meu amigo, se prepare que chuva de bênção vai entrar na sua vida. Então, vamos começar a ser generoso com os amiguinhos, vamos começar a ajudar os amiguinhos. E não ajudar os amiguinhos com aquele pensamento de eu tô dando para eu receber em troca. Você pode até tentar barganhar com o outro, mas com Deus você não barganha. Por quê? Porque Deus conhece o seu coração. Deus tem acesso ao seu coração. Então você pode barganhar com quem for. Pera aí. Deixa eu dar dinheiro ali pro outro, porque daí eu vou estar cumprindo o princípio. Para com isso. Deus conhece o seu coração. Você vai continuar na mesma. Tem um coração ensinável. Tem um coração que você tá fazendo aquilo por amor. Quanto mais você trabalha a força do amor, mais a sua vida se transforma. Esses dias mesmo, eu tive uma paciente que ela virou pra mim e falou assim: nossa, sabe uma coisa que eu tenho vontade? Eu tenho vontade de entrar numa escola e sair matando todas as crianças. Por quê? Porque ela tinha um trauma na infância. Eu olhei com tanto amor pra ela e eu falei uma frase tão linda pra ela, que aquela frase que eu falei, que não fui eu que falei, que eu fui um canal de instrução, virou uma chave na cabeça dela e ela acabou com aquilo. Por quê? Porque quando as pessoas vêm e falam algo ruim, a gente tende a fazer o quê? Destilar ódio, julgar, criticar a pessoa e não dar amor. Amor era o que ela precisava, era o que faltava na vida dela. E eu dei aquilo que ela nunca recebeu na vida dela. Aquela palavra que eu falei mudou, virou a chave na cabeça dela. Então, gente, vamos começar a ser generoso, vamos começar a distribuir amor. O amiguinho foi ruim com você? Dá um abraço nele. É isso que ele tá precisando. Só que as pessoas, elas ficam fazendo o quê? Vomitando ódio. Gente, é triste isso. É triste. Isso daí é uma coisa que eu já estou começando a ver. E eu quero ver cada vez mais haters no meu Instagram. Porque se tem pessoas que me odeiam, é porque eu tô crescendo. E eu sou igual massa de pão. Quanto mais bate em mim, mais eu cresço. Então isso é uma coisa que eu tô preparada, eu já tô aqui, ó, esperando já. Por quê? Porque eu vou dar amor pra essas pessoas. Quando alguém não gosta de você, é porque você tá falando algo que ela tem nela. Quando você traz à luz a sombra que a pessoa tem, ela não tá enxergando, ela tende a te odiar. Isso é muito simples. Então vamos ser generosos com o amiguinho. Gente, e como é que a gente fica rico, de acordo com a Bíblia? Ficar rico não deve ser o objetivo principal da sua vida, e sim uma consequência natural de buscar sabedoria. Vocês entenderam isso? Gente, se vocês tiverem perguntas, vão colocando aqui, ó, na caixinha de perguntas que tem aqui, e depois eu vou respondendo. Vocês entenderam isso? Se alguém não entendeu, escreve aqui pra mim. Ficar rico não deve ser o objetivo principal da sua vida.
que quando você corre atrás do dinheiro, o dinheiro corre de você. E aí fica uma corrida assim, ó. Que no livro Pai Rico, Pai Pobre se chama Corrida dos Ratos. A pessoa fica correndo atrás do dinheiro e o dinheiro fica correndo dela. Quando isso se torna uma consequência natural de buscar a sabedoria, aí sim você fica rico. Por quê? Porque o dinheiro, ele é uma consequência de algo que você está fazendo. Só que você tem que ter o quê? Buscar sabedoria. Tudo aquilo que a gente estava falando no começo. Comprar sabedoria, buscar mentores, buscar ajuda, buscar terapia, se desenvolver em todas as áreas da sua vida. E aí você vai estar o quê? Comprando sabedoria. E não colocando o seu amor no dinheiro, no ouro, na prata. Quando você coloca o seu amor no dinheiro, dinheiro acima de Deus, você está adorando a Mamon. Depois você dá um Google lá. Quem foi Mamon? Então, gente, eu vou dar alguns princípios-chave para a prosperidade financeira de acordo com a Bíblia. Primeira coisa, buscar sabedoria divina. Gente, priorize pela sabedoria. Estuda isso daqui, ó. Isso daqui se chama Bíblia. Ah, Thalita, Bíblia é um trem chato estudar no começo. Concordo. Quando eu comecei a estudar, eu também achava chato. Por quê? Porque eu não entendia bodega nenhuma. Eu lia a Bíblia e falava, gente, o que tá acontecendo aqui? Eu vi um Deus que punia, um Deus que julgava, um Deus que era justo e que... Aí depois eu comecei a mudar a minha conversa. Falei, eita, peraí. Deus, ele é um Deus de justiça, plantação e colheita. Deus não é um Deus que pune. E aí eu comecei a entender. Só que relacionamento com Deus é algo que você tem que criar uma intimidade. Então, você no começo, você pode não entender, você faz uma oração, parece que você está falando à toa. Mas quanto mais você vai fazendo isso repetidas vezes, mais você vai adquirindo intimidade com Deus. Então, primeira coisa, busque a sabedoria divina. Busque a sabedoria intelectual. Não fica colocando fora, buscando. Gente, é a coisa mais engraçada que tem. Quando você coloca a sua felicidade em coisas, você adquire aquilo, aquilo passa. A vontade, tipo, acabou. É a mesma coisa quando você dá um brinquedo pra uma criança. A criança fica empolgada com aquele brinquedo. Daqui a pouco, o que acontece? Perdeu a graça. Assim também é com bens materiais. Você pode falar que não é. É sim. Eu já experimentei muita coisa na minha vida. Já fui nos melhores restaurantes, já viajei nos melhores lugares. Hoje em dia moro num lugar muito bom, tenho conforto. E eu falo, peraí, isso aqui não é felicidade. Isso daqui é conforto, é diferença. Isso daí são experiências. Então nunca coloque a sua felicidade em bens materiais, porque você vai se lascar lá na frente. Segundo, trabalhe diligentemente. A Bíblia ensina que o trabalho árduo é uma virtude e aqueles que trabalham diligentemente têm mais chances de prosperar. E o que você está fazendo? Você está trabalhando ou você está sendo aquele preguiçoso? Chega final de semana, não quer fazer nada, só quer ficar assistindo Netflix, comendo, não tem disciplina com o seu corpo, não cuida da sua máquina, não cuida da sua alma, das suas emoções, não cuida do seu espírito, não busca Deus. Você acha que você vai chegar aonde? Observando assim pela natureza. O que é que você está fazendo para você contribuir? Gente, vamos começar a virar a chavinha, a pensar numa coisa mais próspera, numa coisa nova. Peraí, eu não tô fazendo nada essa semana. Deixa eu procurar sentar em mesas, conhecer pessoas novas, ir para lugares novos. Vamos parar com aquela coisa de eu preciso de pessoas para fazer as coisas, eu não posso fazer nada sozinho. Tem pessoas que têm muita dependência emocional. E aí o que acontece? Elas têm uma dificuldade com a solitude. Elas não podem se sentir só. Então o que acontece? As pessoas elas ficam o tempo todo, peraí, eu só vou caminhar se eu tiver uma companhia, eu só vou pra academia se eu tiver uma companhia, eu só vou pra um evento se eu tiver uma companhia. Só que são nesses lugares que você pode ter as maiores viradas de chave na sua vida. Então, começa a se esforçar, a se empenhar, trabalhe duro. É isso que a Bíblia fala. Terceiro, seja fiel nos dízimos e ofertas. Honrar a Deus com os primeiros frutos de suas finanças. Através do dízimo e de ofertas é uma maneira de abrir portas para bênçãos financeiras. E aí vai de acordo com aquilo que você acredita. Tem pessoas que eu vejo que ajudam nas igrejas, tem pessoas que eu vejo que elas ajudam
com pessoas? O que é que você está ajudando? Quem é que você está ajudando? Você tá pegando 10% e tirando? Não tá? Começa a fazer isso hoje. Você vai ver que nunca vai te faltar absolutamente nada. Se você tirar 10% e você ajudar, e você dar o dízimo, você vai ver que Deus nunca vai deixar você faltar nada. Nunca vai te faltar absolutamente nada. Só que o que a gente faz com os 10%? A gente compra uma brusinha, a gente compra uma roupa, e a gente esquece das obras que Ele deixou aqui pra gente continuar. Quarto, evite a ganância e a avareza. A Bíblia adverte repetidamente contra a busca desenfreada por riqueza e por isso pode levar à destruição. Geralmente, quando você quer muito uma coisa, o que acontece? Você acaba ficando ganancioso com aquilo. E a Bíblia, ela detesta ganância e avareza. Parem com isso. Quanto mais ganancioso você se torna, você acaba entrando num ciclo. Começa com uma ganância. Ganância é diferente de ambição. Eu sou uma pessoa extremamente ambiciosa. Eu sei onde eu quero chegar, eu estou caminho para aquele lugar, eu estou trazendo pessoas comigo para chegar naquele lugar. Eu não preciso passar por cima de ninguém para chegar onde eu estou chegando. Já a ganância, a pessoa que é gananciosa, ela faz o que for preciso para ela chegar naquele lugar. Se precisar derrubar o tapete do amiguinho, ela derruba. Se precisar passar por cima do amiguinho, ela vai passar. Então, gente, evite a ganância e a avareza. Isso daí só vai te levar para cada vez mais destruição. Quinto, administre bem as suas finanças. Planeje o orçamento e evite dívidas excessivas. A boa administração financeira é fundamental para a prosperidade. Planejamento e orçamento. O que é que você está fazendo? Se você ganha R$2.000, você está gastando R$2.500. Aonde é que está tudo certo aí? Você não está tirando os 10% para o dízimo. Você não está fazendo um controle financeiro. Você vai ficar cada vez mais pobre e você vai culpar Deus. Às vezes a gente culpa Deus por uma coisa que é um problema nosso. Peraí. Se as suas finanças não estão da forma que você gostaria que estivesse, o problema é seu, a culpa é sua. Por quê? Porque você não está gerindo bem o seu negócio. Na pandemia mesmo, eu ouvi muitas pessoas falarem, eu fali na pandemia. Não, você faliu porque você foi um mau gestor. E aí a pessoa culpa a pandemia por ter falido. Não, você faliu porque você foi um mau gestor. A partir do momento que você é um bom gestor, você gerencia todo o seu dinheiro e as suas finanças, tudo na sua vida muda. Então não culpe a pandemia. A pandemia pra mim foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Por quê? Eu fiz grana. Por quê? Porque eu entendi que eu precisava planejar e fazer tudo certinho. Eu não poderia gastar mais do que eu ganho, são coisas básicas. Eu tinha que ter atenção com as coisas. Eu não ia comendo tudo que eu queria. Porque antigamente a Thalita, ela comia em restaurante 3 vezes, 4 vezes por semana. Thalita viajava todo mês. Thalita não tinha uma reserva caso ela precisasse. Thalita não tinha investimentos caso ela precisasse. Por quê? Porque a Thalita só vivia hoje. Aí o que acontecia? Thalita ia ficando cada vez mais pobre e culpando Deus, culpando o outro. Mas a partir do momento que a Thalita entendeu que são nas crises que você tem as suas melhores oportunidades, a chavinha virou. Por quê? Porque a água bate na sua bunda e você se vê na necessidade de fazer alguma coisa. Mas tem pessoas que só saem do sufoco e daqui a pouco já caem de novo. E aí, o que é que você está fazendo para você construir tudo isso? Então, gente, era isso que eu vim falar para vocês hoje. Hoje a live vai ser um pouco mais curta, porque tem um atendimento já. Então, gente, pega tudo isso. Essa live eu vou deixar salva, porque ela tá muito boa, essa live. Pega tudo isso que eu falei e coloque na sua vida. Anota, pesquisa quais provérbios foi falado. Vai lá na Bíblia, lê Provérbios inteirinho, lê Eclesiastes. Assiste de novo. Se você não entendeu, pesquisa no Google que eu falei. Tenha sede, vontade de mudar. Porque tudo... Gente, eu tenho uma cliente... Essa menina, ela começou comigo tem 1 mês. A vida da menina mudou completamente. Assim, a vida da menina fez assim, ó. Por quê? Porque ela decidiu mudar. Ela decidiu olhar pra dentro dela e ir pra cima.
Eu fiquei ontem assustada porque eu falei, nossa, sua mudança tá uma coisa assim... A menina tá uma máquina. Eu nunca vi uma mudança tão rápida na minha vida como dessa menina. Eu até falei pra ela, eu quero um vídeo seu porque assim, a sua mudança tá uma coisa assim que me impressionou. De tão rápido, de tão rápido. Em coisa de um mês, já saiu de um emprego, já entrou em outro, já conseguiu um visto, já foi trabalhar na área, a vida fez assim, vum. Por quê? Porque ela decidiu mudar. Quando você decide mudar, você se empenha e você coloca isso em prática, você voa. Não tem como você não ter resultado. Agora, se você ficar dando desculpa pra você mesmo do porquê você não tá fazendo, aí, meu amigo, você tem que se conformar com os seus resultados. Então, vamos pra cima. Volta essa live, assiste de novo, coloque em prática. O que é que eu estou fazendo de errado? Onde é que eu estou errando que eu não estou prosperando financeiramente? Gente, agora bora viver mais um dia como se fosse um milagre e agradecer a Deus por mais um dia? Fiquem com Deus. Bom final de semana e até segunda.